Fala, trader! Meu nome é Marcos Salomão, eu sou coach e analista de investimentos. Você está na Semana do Trader Profissional e esse é o último episódio de uma série de conteúdos que eu coloquei aqui para você se transformar num trader profissional. Então, se você não viu os conteúdos anteriores, o vídeo 1, o vídeo 2, por favor, veja esses vídeos que eles estão numa sequência lógica para você se desenvolver melhor. Então, dá uma olhada no vídeo 1, que a gente está falando sobre atitudes de um trader profissional. O vídeo 2, a gente fala sobre a base para você construir, para você ser um trader profissional. E agora a gente vai falar sobre limite de perda. Um assunto muito importante e uma dificuldade muito grande que as pessoas, os traders em geral, têm em respeitar o limite de perda. Então, se você tem esse problema, e se também não tiver, mas quer agregar mais conhecimento, então assista esse vídeo. Também gostaria de agradecer a galera aí que fez vários comentários, está sendo muito importante para aí a gente tirar dúvida e ver como é que eu posso te ajudar. Então, eu convido a você a dar uma olhada na ferramenta de coaching, que é uma amostragem sobre o que a gente faz no programa Mastermind, que é um programa de coaching e mentoria, tá bom? Então vamos nessa! Esse é o vídeo número 3 e a gente vai trabalhar uma sessão de coach, né? E um dos maiores problemas ou desafios ou dificuldades que o trader tem é respeitar o limite de perda. Então, nessa sessão, a gente vai dar um pano de fundo, uma série de estratégias para a gente conseguir respeitar o limite de perda e depois a gente vai entrar numa ferramenta. Além disso, a gente vai falar sobre o programa Mastermind, onde é um programa muito interessante que eu gostaria de apresentar para vocês. Mas vamos focar aqui, primeiramente, na parte de coach. Bem, falando um pouquinho de autossabotagem, né? Então, a autossabotagem, ela é um componente que atrapalha e muito a vida do trader, especialmente no mercado financeiro, a vida do trader. Então, um dos maiores problemas, como eu falei, é não consigo parar no limite de perda, né? Então, tem aquele sentimento de vingança, de revanchismo e querer recuperar aquele dinheiro que a gente está perdendo. Então a gente vai trabalhar isso hoje. Bem, essa questão do não consigo parar no limite de perda, ela está muito atrelada ao não aceito perder. Ou seja, o trade é inerente ao trade a questão da perda. Então não tem jeito. De alguma forma ou de outra, um dia ou outro, a gente vai perder dinheiro e é normal. Só que a gente não aceita essa perda. O foco, nesse caso, está exclusivo no resultado. Então, o que a gente está ali olhando é somente o financeiro, é somente o resultado. Você não está preocupado em outros elementos que existem na forma de operar. E isso é uma mentalidade que não é interessante. É uma mentalidade que realmente prejudica o trader. E a gente vai ver o que fazer. Bem, eu gosto de dois conceitos aqui que são importantíssimos para a gente ter um autoconhecimento e a gente vencer esse desafio, que é meta de performance e meta de resultado. A meta de resultado é o que eu falei anteriormente. O trader só está preocupado, tem um foco em extrair dinheiro do mercado, aquele financeiro. Está ali, ele está só focado na parte financeira. Mas tem um componente importantíssimo que se chama meta de performance. A meta de performance ela está muito ligada ao nosso comportamento. Está muito ligada a tudo que a gente planejou, como a gente viu no vídeo número 2, tudo que a gente planejou e tudo que a gente está executando naquele momento. Toda a nossa análise, todo o nosso planejamento, todo o nosso setup está ali no plano de trade e durante o pregão a gente está ali só executando. Então, a partir do momento que a gente consegue executar aquilo que foi planejado, a gente consegue medir a nossa meta de performance. A nossa meta de performance ela está no nosso controle. É onde a gente vai definir o nosso stop, o nosso gain, a nossa entrada, a nossa parcial. Então, esses componentes todos estão no nosso controle. Já a meta de resultado não está no nosso controle. O resultado ele vai vir de acordo com o que o mercado vai nos dar. Mas o que está no nosso controle é o que a gente vai fazer com aquilo. O que a gente vai entrar numa operação, porque quando eu vou sair. Então, todos esses elementos de performance estão no nosso controle. Então, o foco que a gente tem que ter é o que a gente tem controle e não no resultado em si.
o resultado ele vai vir de acordo com a nossa performance, de acordo com o que a gente trabalhou e pensando no médio prazo e não num dia específico. Então pense nisso. Por exemplo, uma meta de performance é: eu quero executar os meus setups em 90% das vezes ou mais de forma sem falhas. Isso é uma meta de performance interessante, onde a gente está sempre medindo se a gente está fazendo o que propôs a fazer. Tá? Esse conceito é importantíssimo para um trader profissional. Ele está ali, o trader profissional, ele está preocupado com a performance dele, em fazer o que ele determinou que deveria estar fazendo durante o pregão, e não o resultado. O resultado é apenas uma consequência da performance, tá bom? Bem, conforme eu falei, a performance ela vem através de uma sequência de trade. Conforme também falei no vídeo anterior, no vídeo 2, o foco tem que ser na sequência e não num trade específico, e não numa operação específica. Quando a gente olha para uma sequência de trade, aí sim, a gente está preocupado com a nossa performance em executar conforme a gente planejou, e a consequência disso tudo, dessa sequência de trade, é justamente ter o resultado positivo. Aí sim a gente vai ter o resultado positivo. Um outro conceito que é importantíssimo, né, que está acima da parte operacional, qual é o seu objetivo de vida? Começar a refletir sobre isso. O coach é muita reflexão e autoconhecimento. A partir dessa reflexão e autoconhecimento, as ações são derivadas disso tudo. E aí a gente consegue ir em direção aos nossos objetivos, às nossas tarefas, o que a gente propôs. Então, qual é o seu objetivo de vida? Que sonhos você tem? Qual é o propósito inabalável que você tem? Então, definir essas questões, elas vão nortear o seu comportamento durante o pregão. Porque você não vai estar operando para você ter uma meta, um resultado financeiro daquele dia. Você vai estar operando para você atingir o seu objetivo de vida, os seus sonhos, o seu propósito inabalável. Então, é isso que a gente tem que ter. O que vem após isso são derivações de pegar esse sonho grande e começar a dividir ele em menor parte para que a gente consiga, etapa após etapa, concluir e, aos pouquinhos, chegar nesse sonho, nesse objetivo, nesse propósito inabalável. Eu gosto de fazer aqui uma metáfora com castelo, né? Dia após dia, a gente está construindo o nosso castelo. Aqui é um castelo lá de Versalhes, um castelo gigantesco, grande, enorme. Então, dia após dia, você vai construir o seu castelo, né? O teu tijolinho, vai botando um tijolo em cima do tijolo. Essa é a visão que você tem que ter. O castelo todo é o teu sonho, mas o dia é só um tijolinho. Qual é a relevância daquele dia em relação à construção imensa do teu castelo? Muito pouca, você concorda? Vamos dar uma olhada aqui para a gente colocar aqui em termos de visão. A visão macro são seus sonhos, né? É o seu propósito. Então, a visão macro que o trader profissional tem é fechar o mês positivo, fechar um ano no positivo. Então, ele está saindo da perspectiva micro, que é de olhar o dia, e olhando num horizonte maior do que é o sonho dele. Ele opera, o trader profissional opera para viabilizar o sonho dele e não para ter um resultado positivo específico num dia qualquer, tá? A visão micro é justamente o tijolinho do castelo, que seria tomar stop, fechar o dia no positivo. Quando o trader está muito preocupado no tijolinho, ele pode colocar tudo a perder. É mais fácil a gente, e melhor a gente aceitar que aquele dia não foi um dia bom, mas você está com foco em algo maior, que é fechar um mês positivo, fechar um ano positivo e realizar os seus sonhos. Essa é a diferença entre o macro e micro. Então, a frase é o seguinte: não deixe que um tijolinho acabe com o seu castelo. No vídeo passado eu falei que, normalmente, quando o trader quebra, ele quebra de uma vez só, num dia só. Ele tem uma determinada quantia na corretora, ele acaba com aquela quantia de uma vez só. Não é em conta-gotas, não é um dia, todo dia um pouquinho ele tá perdendo. Quando existe autossabotagem,
é quando o trader ele arrebenta a conta, né? Ele tem aquele ciclo vicioso, né, de querer recuperar, e quanto mais ele quer recuperar, mais ele perde. Então, a visão que você tem que ter, que um trader profissional tem, é que um tijolinho não é nada em relação ao teu castelo como um todo. Então, se você tem um tijolinho que está quebrado, ok, deixa ele à parte e no dia seguinte volte a construir o seu castelo. Esse tijolinho, ele tem, do lado positivo, ele é insignificante, mas se você der uma importância tão grande a esse tijolinho, ele pode acabar com a sua vida como trader. Então pense nisso, pense no seu castelo quando estiver operando. Agora a gente vai falar de uma forma mais geral como é que a gente consegue vencer a autossabotagem. Esses conceitos que estão aqui, eles podem servir para vários aspectos da sua vida. E essa é a beleza do coach. Ela não é o coach apresenta ferramentas que elas são genéricas, elas conseguem ter aplicabilidade em várias áreas da sua vida, não só na parte de mercado financeiro. É por isso que quando o trader faz um trabalho que a gente faz no programa Mastermind, ele tem benefícios que extrapolam o mercado financeiro. E é isso que a gente vai ver. O que a gente está falando? Como é que a gente consegue vencer a autossabotagem? Algumas fases aqui de um método que eu estudei e que eu compilei algumas informações de livros, de cursos e coloquei aqui para a gente conseguir aplicar. Então, primeira coisa que é importante é tomar ciência daquele comportamento que é ruim. Nesse caso, o comportamento ruim é não parar no limite de perda. Então, é ter ciência. Olha, realmente, eu não consigo parar no limite de perda. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é aceitar que a situação existe. Muitas pessoas elas resistem à ideia de estar errado, à ideia de um comportamento ruim. Segundo passo, aceite que esse comportamento ruim existe. Beleza? Então, já identificou, aceitou. O próximo passo, gatilho, ou seja, que ações, que comportamentos iniciais você consegue identificar que eles são ali os gatilhos para que aquela situação se agrave ainda mais se você não conter esse gatilho. Então, por exemplo, né, nesse caso nosso de limite de perda, a gente vai fazer uma ferramenta que ela já vai te dar uma escala mais fácil para você identificar. Mas se você perceber, por exemplo, que você está ficando nervoso, que a sua mão está tremendo, que a sua respiração está muito aqui no peito, você está tendo respiração muito curta, ou o teu pé está balançando toda hora, podem ser gatilhos que estão te indicando que um comportamento ruim de autossabotagem vai se iniciar e vai ficar cada vez pior. Então, identificar o gatilho é muito importante para toda não só para esse tópico específico, mas para qualquer ação, qualquer área da sua vida. Identifique qual é o gatilho, qual é aquela pólvora que está sendo acendida, né? Que está acendendo ali, que você já consegue identificar que, isso aqui eu identifico e se eu deixar correr solto, pode ter uma explosão. Então, identifique o gatilho. Quarto passo é antecipação, ou seja, a partir do momento que você já tem, já sabe o que vai fazer, você vai ter que associar a dor e vai ter que associar um prazer e fazer um plano. Então, nesse caso aqui de autossabotagem, de limite de perda, que dor você pode ter ali se aquilo ocorrer? Agora pense, né? Vamos fazer um exercício de imaginação. Pense numa dor profunda. Né? No meu caso, foi quando eu perdi R$7.000 e veio logo a imagem da minha filha. Sempre vem a imagem da minha filha eu encontrando e eu pensando naquela situação horrível. E aí você se vê também, faça aí um exercício de você se ver aí numa situação péssima quando isso acontecer, quando você extrapolar o limite de perda. Imagine você totalmente na miséria. Vamos fazer situações graves, situações extremas, para você visualizar essa questão e você ter repulsa desse comportamento de não respeitar o limite de perda. Então, imagine você na miséria, imagine você sem nada, imagine que a sua família te rejeitou porque você teve esse comportamento ruim, tá?
é uma questão extrema, mas que vai te ajudar a você controlar esse comportamento. Então a gente adiciona dor, adiciona bastante dor a esse comportamento. Agora, vamos olhar para a parte do prazer. Quando você atingir o teu limite de perda e você respeita, imagine situações que vão te dar ali uma vida como trader. Imagina você sendo disciplinado, imagina você respeitando o seu plano. Agora imagine você sendo muito bem sucedido, você tendo riqueza, você conseguindo fazer os teus sonhos, realizar os seus sonhos, atingir os seus objetivos. Imagine isso. Faça esse exercício de imaginar toda essa situação. Primeiro, você tem uma dor extrema, e segundo, com esse novo comportamento de você respeitar o limite de perda, você sendo muito bem sucedido, você realizando seus sonhos, seus propósitos, tua família vai estar orgulhosa de você. Então, primeiro você faz a parte da dor, depois você faz a parte do prazer, e a partir desse momento você vai criar um plano na sua cabeça do que você tem que fazer para você respeitar o seu limite de perda. Esse plano a gente vai ver aqui na ferramenta. Então, você já fez o seu plano. A quinta etapa é visualizar. Visualize a execução desse plano que você teve. Visualize. A gente vai fazer esse exercício aqui embaixo, então vai ficar mais fácil. E repita mentalmente, né? Isso é uma questão, a visualização é uma questão muito importante na neurociência. Essas questões aqui que eu estou colocando são questões comprovadamente científicas, tá? Então, quando a gente faz essa visualização, essa imaginação e faz a repetição, vai criando redes neurais no nosso cérebro e a gente vai conseguir, quando vier a situação, a gente vai ter clareza e certeza que está fazendo a questão certa. A gente não vai hesitar. Esse comportamento de revanchismo, de vingança do mercado, ele vai ser diluído aos poucos a partir dessa repetição, dessa execução e do plano que a gente fez. Sétima, ação. Ou seja, a partir do momento que se acontecer aquela situação, de você ter esse gatilho na vida real, você já sabe a ação que tomar. E você vai tomar essa ação para você substituir esse comportamento ruim pelo que você planejou, que é um comportamento bom. 8. Recompensa. Sempre quando você fizer o que você planejou, você de alguma forma vai se recompensar. Não precisa ser algo gigante, pode ser pequenas ações como tomar um café que te dê prazer, tomar uma bebida que te dê prazer, pode ser ver um filme, estar com a família, brincar com os filhos, coisas que não são muito grandes, mas que você pode tornar uma recompensa para esse comportamento que foi positivo, né? Muitas vezes a gente faz justamente o contrário. Quando a gente tem um loss, a gente não respeitou a meta e a gente quer esquecer, e aí começa a se recompensar de alguma forma. Então já aconteceu também muito comigo de esquecer aquele dia e aí eu quero, por exemplo, comer alguma comida que eu goste, comer um chocolate, comer alguma coisa que vai me fazer melhor. Mas aí o que acontece é justamente ao contrário. Quando eu tenho um comportamento ruim, eu estou me recompensando de alguma forma e para o cérebro ele vai estar associando comportamento ruim com recompensa boa. E isso é muito ruim para a nossa vida como trader. O que a gente tem que fazer é justamente o contrário. A partir do momento que a gente tem comportamentos bons, a gente vai estar sempre nos recompensando para essa rede neural conseguir ser cada vez mais forte e a gente ter ação e substituir esse comportamento ruim pelo comportamento bom. Aqui é a nossa ferramenta, né? Então, o que a gente tem para fazer na prática? A gente vai colocar, em termos de comportamento de um loss, quando a gente chegar, por exemplo, em 50% do limite de perda, qual é a ação que você vai tomar? Isso aí é a nossa antecipação. A gente já está fazendo o nosso plano. A gente já está desenhando o que a gente tem que fazer. Então você vai escrever o que você tem que fazer quando chegar no limite de 50%. Às vezes você não precisa fazer nada. Às vezes você pode ficar 5 minutos fora, vai beber uma água, vai tomar um café.
São ações possíveis. Quando chegar em 85%, o que você vai fazer? Aí você vai escrever o que você vai fazer. Quando chegar em 100%, o que você vai fazer? Aí você também vai escrever. E se por acaso chegar em 120%, que ação que você vai fazer? Então você já vai ter tudo mapeado com maior detalhe possível sobre as suas ações, o que você vai fazer, e você vai mentalizar isso. Você vai, conforme eu falei anteriormente, você vai visualizar você tomando todas as ações, quando chegar em 50%, quando chegar em 85% do limite de perda, 100% e, em casos extremos, 120% do limite de perda. Aí você vai visualizar você tomando todas as ações para que, quando ocorrer na real, no mercado, você já tem exatamente tudo mapeado. Você vai ter clareza do que fazer. Você não vai precisar pensar durante o pregão que onde estão as emoções estão afloradas. Você já sabe exatamente. E aí você vai poder imprimir esse teu plano e já deixar do ladinho. Então, se sua maior dificuldade é o seu limite de perda, não conseguir parar, já imprime e deixa ali o teu plano. Você já vai estar olhando para ele. E repita. Repita essa visualização. Repita. Porque é importante, tá? Aqui, num caso de uma pessoa, por exemplo, né, que também ocorre muito, não consigo parar na meta gain, e aí continua operando e daqui a pouco ele começa a perder, e aí vai estar num ciclo também ruim, que ele perde um pouquinho, aí ele quer recuperar para chegar novamente na meta gain, não consegue, daqui a pouco ele está no 0 a 0, daqui a pouco ele começa a perder, aí ele vai operar para pelo menos pagar os custos de corretagem, e aí perde mais ainda, daqui a pouco ele está no loss. Então o que era meta gain pode ter virado meta loss, tá? Limite de perda. Então aqui, mesma coisa. Se der 100%, né? Que coisa que você vai fazer? Você vai parar ou você vai continuar? Você vai arriscar uma parte da sua meta? O que você vai fazer? Bem, se você tiver acima de 100% da sua meta, o que você vai fazer também? Por exemplo, você atingiu 120 da sua meta, você para, você continua, você aceita perder até a tua meta gain, esse excedente, você aceita perder, o que você vai fazer? E você vai colocar aqui também, vai descrever a sua perda máxima. A partir do momento que você atingiu a meta gain e quer continuar, se quiser continuar, o máximo que você se propõe a arriscar no mercado. Aí você vai colocar aqui também, tá? Então, com isso você vai ter um mapeamento, tanto no teu comportamental de meta gain, quanto no teu comportamental em limite de perda. Essa é a ferramenta, uma das ferramentas que a gente trabalha no coach. Então você vai ter uma clareza do que você vai ter que fazer, você vai ter o autoconhecimento, você vai perceber os gatilhos que você tem, os gatilhos que acontecem e aí a ação que você tem que tomar para cada gatilho. Aqui é um exemplo que a gente colocou aqui. Por exemplo, quando chegar a 50% de um limite de perda, sei lá, vai passear no quintal, vai ficar 10 minutos fora. 30 minutos, com 85% de perda, parar por 30 minutos, por exemplo. E aqui eu vou deixar para vocês, tá? Até que vai chegar aí no 120%, parou. E aqui a gente também tem um plano quando atingir a meta gain. Então são essas questões que a gente trabalha no programa Trader Mastermind. São essas questões. E não existe mágica, existe método. Então tem toda uma metodologia por trás durante 3 meses que a gente trabalha para fazer o trader com atitudes profissionais. O que a gente viu durante toda essa semana foi uma amostra, foi um pouquinho do que a gente trabalha durante todos esses 3 meses. Como a gente viu, né, a construção dessa base, ela passa pelo planejamento financeiro, gestão de risco, passa por conhecer o mercado, passa pela inteligência emocional e estratégia de execução. Isso a gente trabalha muito no programa Trader Mastermind. Então, a gente tem 3 aulas específicas para cada área de conhecimento aqui. Então, o que a gente deu foi só uma extração do que a gente fala, mas a gente tem aula só para planejamento financeiro, só para conhecimento do mercado, só para inteligência
E aí a gente tem a parte de coaching, que é exatamente, são 8 sessões de coaching, de autoconhecimento, onde a gente trabalha muito a parte psicológica, emocional, inteligência emocional, a gente trabalha demais através do autoconhecimento. E durante esses 3 meses a gente tem um mentoring, que está muito atrelado à estratégia de execução. O trader, ele vem com os setups dele e a gente vai modelando de forma profissional, de forma mais objetiva possível. E aí o trader vai ganhando confiança, tanto no setup quanto em si. Então, o que proporciona, né, esse trabalho todo? O coach, autoconhecimento e inteligência emocional. O trader começa a se autoconhecer, começa a ver os limites dele, começa a ver que dificuldade ele tem para superar e como superar. Ela estrutura o seu conhecimento no modelo operacional. Todo esse seu setup, a sua bagagem, a gente vai estruturar no modelo operacional. Com isso, você vai ganhar disciplina na prática, através do plano e diário de trade. Então, o seu plano e diário de trade são compartilhados comigo e eu estou sempre ali te acompanhando durante esses 3 meses. Você ganha uma mentalidade e atitude profissional. O seu foco, ele sai da parte só de resultado, ele vem para a parte de performance. A sua mente, o seu objetivo vai virar: eu quero performar bem, eu quero executar justamente o que eu planejei. E aí você tem o meu acompanhamento durante esses 3 meses, um acompanhamento personalizado. Conforme eu falei, 3 meses de acompanhamento e muita troca de experiência, tanto comigo quanto com os demais que estão fazendo. Essa é a beleza de fazer esse programa em grupo, porque é muita interação, muita troca de conhecimento. Uma dificuldade que um trader está tendo, ele está ali, ao reportar, o outro pode estar contribuindo para ele vencer. E a turma como um todo tem um ganho muito maior. Tá? E também é importante essa personalização, essa troca de experiência. Cada trader tem a sua forma de operar, tem o seu jeito de lidar com o mercado. Então a gente vai trocando experiência de forma personalizada. Eu entendo qual é a sua dificuldade, a gente vai ali fazendo esse trabalho de mentoria, trocando muito, vendo o que pode ser feito para você ter ali realmente tudo mapeado de forma bem clara, bem simples, bem objetiva, para que você consiga atingir os seus objetivos. Com isso tudo, a gente constrói uma base sólida, né? Então durante essa semana toda, a gente falou muito da base sólida, desses 4 pilares que a gente tem que ter, né? E a gente vai ter uma alta performance, a gente trabalha muito a parte de alta performance, consistência ela vem naturalmente com todo esse trabalho e também o que vem naturalmente são os resultados. O nosso lema é sempre transformar os traders em profissionais e é isso que esse programa proporciona para você. E funciona para todos? Essa é uma pergunta e eu posso te dizer que sim. Como funcionou para mim e eu apliquei para vários traders com todos os níveis de iniciante, intermediário, avançado, e ele funciona. O método de autoconhecimento, o método de mentoria, as aulas, todo esse programa ele vai contribuir para que você tenha atitudes de um trader profissional em até 3 meses. E para responder essa questão de se funciona ou não, nada melhor do que a gente apresentar resultados. E dá uma olhada aí no resultado do Paulo Trader, que fez aí esse trabalho, e esse é o resultado desde quando ele começou. É muito gratificante, isso que me faz prosseguir nessa caminhada como coach, como analista, ajudando o pessoal, fazendo todos esses eventos para vocês. E aí eu gosto de fazer essa metáfora, essa analogia com andar de bicicleta. Então, no início, a gente tem uma fase de adaptação ou readaptação. Então, a gente está ali encaminhando, né? É como se estivesse ali aprendendo a andar de bicicleta, mas a gente sempre tem que ter alguém ali para ajudar. E a partir do momento que você ganha confiança, ganha robustez, ganha essa base sólida, você começa a andar de bicicleta e nunca mais vai esquecer e não vai precisar mais de ninguém. Essa é a filosofia do programa, você evoluir e não precisar de mais nada. Você mesmo, com as atitudes profissionais, vai ser responsável por sua evolução e não vai precisar de ninguém ali para estar te dando apoio. E também o nosso programa ele tem uma questão interessante que são os bônus. E eu consegui aí um bônus que
tenho certeza que vocês vão gostar muito, que é um bate-papo com o Fabrício, né? O Fabrício é um dos maiores traders que eu conheço, aliás, é o maior trader que eu conheço, e esse ano ele está no ano, assim como os outros atrás, mas ele está num ano muito incrível, onde ele já fez mais de 100 mil reais num dia só, e ele já postou isso, a boleta dele, então é um ano incrível, então é um benefício muito grande você poder bater papo com o Fabrício. A gente vai ter um dia específico, uma live específica para a gente conversar com o Fabrício. E um outro bônus também é uma aula ao vivo comigo durante o pregão, justamente o que a gente faz aí no Papo de Trader, no Direto ao Ponto, vai ter uma aula específica para a gente operar juntos. Também é algo que eu nunca fiz com ninguém e também vou aí oferecer como um bônus, além de outros bônus que tem, mas gostaria de ressaltar esses dois aí, o bate-papo com o Fabrício e aí a aula comigo durante o pregão. O programa, né, ele tem duas garantias que eu chamo garantias loucas, malucas, né? A primeira garantia é garantia incondicional, que em 30 dias, se você não gostar do programa, você vai me mandar um e-mail e eu vou te reembolsar. Simples assim, você não precisa de nada, tá ok? Não gostou, não gostei, não me adaptei, em 30 dias me mandou um e-mail, acabou. Não, você vai ser reembolsado, não precisa se preocupar com nada. A segunda garantia é uma garantia de comprometimento que você vai ter que ter. E aí eu chamo de garantia de risco zero e eu vou explicar o que é isso. A garantia de risco zero é o seguinte, após os 3 meses, né, quando acabar todo esse programa, se você fizer todas as atividades, tudo que a gente se propôs, né? Fazer o diário de trade, o plano de trade, todas as dinâmicas, participar das aulas, se você fez tudo conforme foi orientado e você se sentir, eu não consegui me desenvolver, o que eu vou fazer? Eu te devolvo todo o seu investimento e mais 10% do seu investimento. É isso que eu vou fazer. Eu vou te devolver tudo e a mais. Durante 3 meses. Então, se você pegar esse dinheiro e colocar numa renda fixa qualquer, você não vai conseguir ter uma taxa aí de 10% em 3 meses. Isso é coisa de louco. E eu estou te oferecendo isso porque eu tenho certeza, eu tenho muita confiança que esse programa ele beneficia, ele vai te elevar para um outro nível. Eu tenho certeza absoluta que você vai se desenvolver e por isso eu ofereço uma garantia como essa, tá? Baseado em todo o passado, todas as últimas turmas, as 2 últimas turmas que foram dadas, os outros traders que eu atendi individualmente, que eu apliquei esse método, todos eles se desenvolveram. Então é por isso que eu estou colocando essa garantia, que o teu risco é nulo. Todo o peso está nas minhas costas, todo o risco está nas minhas costas. Então, se você não se desenvolver, eu te devolvo tudo e mais 10%. Isso se chama aí o meu comprometimento com o seu desenvolvimento. Esse é o meu objetivo, é que você se desenvolva cada vez mais e essa comunidade Mastermind aumente cada vez mais para que nós possamos ter aí, nós possamos ser vencedores do mercado. E aquela estatística de 95% dos traders perdem, a gente vai mudar isso ao longo do tempo. E muita gente antes mesmo dessa semana já me perguntava sobre o investimento do programa Trader Mastermind. Já me perguntava como é que funciona, qual é o investimento. Então, essa questão do investimento e como funciona com mais detalhe, eu vou falar na segunda-feira. Então, fiquem ligados que na segunda-feira eu vou falar como é que funciona e qual é o valor do investimento. Mas, por hora, eu gostaria que você refletisse quanto custa obter consistência e disciplina no mercado financeiro. O programa Trader Mastermind é um programa de 3 meses de acompanhamento personalizado, com acompanhamento tete-a-tete, eu e você. Então, ele não é um curso, um curso qualquer, não é um treinamento qualquer. Então, ele requer aí uma disciplina, um comprometimento, tanto meu quanto seu. E por isso, baseado em todos os benefícios que ele vai te dar, ele não é um treinamento, um curso, um programa barato. Isso aí eu já posso te adiantar.
Mas o que eu adianto também é que com toda essa garantia que eu te dou, com todos os bônus, com todas as sessões, a mentoria, o coaching, ele realmente ele vale muito a pena. Ele vale muito a pena. Você vai ver os depoimentos da galera e você vai ver que vale muito a pena fazer. E essa questão aí de como é que funciona, quando vai ser, eu vou falar isso na segunda-feira que vem, tá bom? Então não perca, segunda-feira que vem você vai saber. E eu também vou falar que são poucas vagas. Justamente para eu dar uma qualidade do serviço, são poucas vagas. Quando eu abri o programa passado, eu limitei a 10 vagas. E todas as vagas foram preenchidas na mesma noite que eu abri o programa. Então fique ligado, fique ligado. Se você quiser, se você tem um interesse e quiser estar numa lista que vai receber as informações antes do público em geral, se cadastra aqui, coloque o seu e-mail aqui nesse botão que está aqui embaixo, que você vai ter a informação e você vai conseguir se inscrever antes das outras pessoas. Você vai receber um e-mail com a informação sobre como se inscrever antes das outras pessoas, porque realmente as vagas são bastante limitadas, são escassas, e eu não vou conseguir atender a todo mundo. Muita gente está me procurando para dizer como é que é o investimento, como é que faz para se inscrever no programa. Então eu estou te dando a dica de, se você tiver um interesse, se você tiver comprometimento em realizar esse programa, se cadastre, porque é a melhor forma de você conseguir a sua vaga, tá bom? Pessoal, eu estou muito, mas muito feliz com essa semana do Trader Profissional. Foram dados conteúdos de bastante relevância, de bastante qualidade, feito com o maior carinho. Então eu procurei aí fazer ao máximo durante esse tempo para você se tornar um trader profissional. E se você tem mais interesse em aprofundar todo esse conhecimento, então eu convido a você a participar do programa Trader Mastermind, um programa de 3 meses que vai fazer você também ser um trader profissional, com atitudes profissionais. Então, o que eu aconselho? Cadastre aqui, coloque o seu e-mail para você receber informações primeiro que o público em geral. Quando você se cadastrar, as informações de inscrição vão ser enviadas primeiramente para você e depois, no momento mais tarde, para as demais pessoas. Então, se você tem interesse, se você tem comprometimento, se você quer ter um acompanhamento profissional por 3 meses, não deixe de se cadastrar. Okay? Eu também convido você a se cadastrar aí no meu YouTube para você receber aí novos vídeos e também entrar no nosso grupo do Papo de Trader, que você também vai colocar aqui no Telegram, tá bom? Um abraço a todos, agradeço de coração. Comente aqui embaixo o que você achou dessa semana para eu estar cada vez mais melhorando e trazendo mais informação para você, mais conteúdo relevante e de qualidade, tá bom? Um abraço a todos, até a próxima. Olá pessoal, meu nome é Douglas Silva e eu estou há cerca de 1 ano no mercado financeiro, um pouquinho mais até. E nesse tempo eu utilizei vários setups, várias técnicas que eu aprendi na internet, principalmente em cursos. Só que eu tive bastante dificuldade de estabelecer um setup padrão para mim. Eu operava a cada dia um setup diferente. Com isso era muito ganha e perde desde o início até o final do ano de 2018, sempre ganha e perde, nada consistente. E principalmente muito mais perde do que ganha. E isso começou a afetar a minha parte psicológica. E eu conheço o Salomão desde o meu início na bolsa, pelos grupos do Telegram que a gente sempre participou, ele sempre estava na maioria dos grupos que eu estava. E em novembro de 2018, agora do ano passado, surgiu a oportunidade de fazer o acompanhamento com ele. Nesse acompanhamento ele trouxe várias técnicas diferentes pra gente sobre como trabalhar o psicológico, o operacional, principalmente o psicológico, né? Mas sempre ajudando no operacional, mas focando em definir um operacional padrão, que isso é a coisa que principalmente os iniciantes sempre tem que ter. E é o que mais faz, na minha opinião, as pessoas perderem. Ela não tem um setup definido, né? Então, com isso foi feita a definição dos meus setups, tudo definido por mim mesmo, com a ajuda dele, mas definido por mim, então algo bem pessoal, nada imposto por ele. Eu simplesmente peguei a ajuda dele para executar o que eu mesmo já acreditava.
Então isso melhorou a clareza na hora de abrir as operações, na hora de entrar no trade, e foi aumentando a minha confiança. Com isso, em dezembro já fui melhor do que eu estava indo antes, e fechei meu primeiro mês positivo agora em janeiro de 2019. Isso para mim, depois de um ano inteiro de mercado, me gerou muita confiança, né? Muita felicidade em ter conseguido finalmente fazer o que era para estar fazendo desde o início. O que a gente sonhava, né? Chegar no mercado para ganhar dinheiro e tirar dinheiro dele. Então esse primeiro mês de janeiro foi uma coisa que me ajudou bastante a ver o tanto que eu evoluí nesse pouco tempo que a gente fez o trabalho de coaching junto. E agora em fevereiro também já estou indo para o meu segundo mês, o mês está indo bem até. E já estou indo para o meu segundo mês, quem sabe fechar ele positivo também. E o principal disso tudo é com segurança. Fechar o mês positivo é importante, mas o mais importante disso tudo, na minha opinião, foi a segurança de operar que eu estou tendo agora. Antes eu operava um pouco de cada jeito, então nunca tinha confiança no setup, se ele estava funcionando ou não. Às vezes ele funcionava 2, 3 dias e eu ficava bem. Um dia que parava de funcionar, eu já vou trocar de setup. Era sempre assim. Agora, não, eu tenho a confiança que mesmo que um dia ele não vá tão bem, eu sei que às vezes é por causa do mercado, que o mercado não está ajudando, mas ao longo prazo, que é isso uma coisa que ele sempre ajuda a gente a entender, no longo prazo, aquele operacional que a gente definiu, que já fez um estudo em cima dele, ele se mostra vencedor. Então é importante manter, né? Não ficar pulando de galho em galho, trocando sempre. E nisso eu estou sabendo os pontos certos de entrar, então estou esperando mais friamente, que nem antes eu não tinha, eu ficava ansioso para fazer um trade. Agora, se não aparece, eu espero com calma, eu sei que logo ele vai aparecer, o trade bom mesmo. A gente foca em operar o trade, o melhor trade possível, não aqueles trades que aparecem em qualquer ponto, que a gente acha que vai dar certo. É o trade bom mesmo, é isso que a gente conseguiu aprender bastante nesse acompanhamento que fez com ele, executar o planejado. E como ele sempre fala, como um sniper, esperar o ponto certo para entrar, tirar dinheiro do mercado e já sair do mercado rápido, sem dar chance para o mercado ficar pensando se vai te dar ou não gain, se vai te dar loss. Então a gente entra, mesmo se der loss na operação, a gente fez o planejado, isso é o importante. Com isso tudo que eu aprendi com ele em cerca de 2 meses de acompanhamento, eu só tenho a agradecer, não tenho outra palavra para falar a não ser muito obrigado por tudo isso. Porque depois de um ano lutando, fechar o primeiro mês positivo e já está indo para o segundo, em pouco tempo de acompanhamento, pode ter certeza que tu teve uma grande parte disso. 90% cerca do meu resultado vem desse acompanhamento que eu fiz com o Salomão. Espero continuar assim, agora que acabou o acompanhamento, mas tudo que ele ensinou ainda permanece vivo na mente, tudo anotado também. Então, eu só posso dizer para vocês que eu recomendo muito esse acompanhamento. Se vocês puderem fazer, façam. Se não puder, deem um jeito que vai ajudar mesmo vocês. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Até a próxima oportunidade. E vamos para cima do mercado. Valeu! Fala pessoal, beleza? Bem, vocês não me conhecem, mas meu nome é Jefferson. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência durante o trabalho de coaching realizado pelo nosso mestre Marcos Salomão. Vamos lá? Bem, eu começo dizendo para vocês que o trabalho de coaching, a mentoria, ela é sensacional. E olha que Salomão teve trabalho para colocar a casa em ordem. Mas com muita calma e profissionalismo ele conseguiu, graças a Deus, despertar minha mente para uma visão bem mais ampla. Bem, o trabalho de coaching, pelo menos comigo, ele foi bem focado no processo de aprendizagem, né? E hoje eu creio que Salomão contribuiu com diversas etapas fundamentais do meu desenvolvimento, como citar alguns exemplos aqui para vocês. Diagnosticar problemas técnicos, emocionais, o que fazer para solucioná-los, criar aquele plano de contingência para aquele momento de fraqueza A ou B, potencializar os meus pontos fortes, trabalhar os meus pontos fracos, isso é muito importante. O planejamento, o trading plan, a organização, a execução, tirar aquelas dúvidas técnicas operacionais e principalmente conseguir compreender qual que é o percurso para mim conseguir atingir os meus objetivos. Eu aprendi também que estudar o mercado como um todo é uma forma de revolução para se tornar um trader profissional, né? Mas que o autoconhecimento, assim principalmente como os nossos comportamentos e os nossos pensamentos,
esses sim são essenciais para que convertamos todo aquele aprendizado técnico em conquista. Bem, eu encerro aqui, pessoal, recomendando fortemente o trabalho de coaching do Salomão, tá? E eu falo isso de coração, pessoal. Hoje eu me sinto muito mais calmo, tranquilo e confiante para executar tudo o que já foi pré-definido. E me sinto também preparado com uma excelente caixa de ferramentas, né, para resolver qualquer tipo de problema futuro que venha a acontecer. Salomão, gratidão eterna por tudo que você fez por mim, tá? E pessoal, quem puder, faça o trabalho de mentoria com o Salomão, que vai agregar muito na vida profissional de trading de vocês. Vamos trabalhar bastante aí, ó, subconsciente, pessoal, comportamental. Essa é a chave, beleza? Abraço, pessoal, tamo junto!